Mas antes eu queria que você falasse das suas estatísticas. Há quantos anos você trabalha com isso? O que você faz para o pessoal que caiu de paraquedas aqui e ainda não te conhece? Bom, na verdade eu sou professor de hipnose, programação neurolinguística e sou mestre em neurociências, né? Pós-graduado em mestre em neurociências, dou aula de mestrado, pós-graduação nessa área. E existem muitos neurocientistas e eles estudam já muitos assuntos, principalmente no que tange ao mundo material, né? E eu me enveredei pela área da neuroespiritualidade. Então já tem alguns anos que eu venho estudando a visão da neurociência sobre aspectos paranormais, sobre como funciona a consciência, o que é a consciência, assuntos relacionados à fé, curas, milagres e muito mais. Então, por me interessar por esta área, venho pesquisando, né? Curiosamente, há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a estudar o Bashar. E assim, não encontrei nada mais esclarecedor, mais avançado. Eu estudo temas como lei da atração, cocriação da realidade, poder do subconsciente há mais de 20 anos, mas quando eu conheci o Bashar, eu pude atualizar o entendimento da coisa toda, né? E pude trazer uma nova maneira, uma nova perspectiva sobre a realidade. Então eu venho estudando, venho modelando o trabalho dele e quero apresentar o sistema de pensamentos bashariano, vamos dizer assim, né? Mas não é novidade, porque na verdade o Daryl Anka, que é o homem que canaliza a entidade Bashar, já faz isso desde o início dos anos 80. Né? O Daryl Anka é um cineasta, trabalhou em filmes como Star Trek, Eu, Robô. E ele era cenógrafo? Ele trabalhava com essa parte... fazia a parte de arte, não é isso? Exatamente. E ele, desde o início dos anos 80, canaliza o Bashar, né? Então, não é algo novo, né? Já tem aí praticamente 40 e poucos anos que ele faz isso, mas nos últimos anos ele começou a ganhar uma repercussão maior no mundo, né? Começou a ser divulgado, principalmente mais no Brasil, porque o conteúdo é todo em inglês e agora está começando a traduzir mais com facilidade, né? A inteligência artificial está ajudando nisso. Então, a gente vai falar bastante sobre ele aqui hoje, espero que vocês gostem. Tá, eu acho que o primeiro ponto que é importante é o seguinte: o Bashar, ele não virá a este programa, certo? Olha, a entidade Bashar, né, que é uma entidade Essassani, né, da civilização Essassani, ela é, teoricamente, canalizada apenas pelo Daryl Anka. Mas existem vários tipos de canalização. Obviamente, eu não vou aqui incorporá-lo, mas eu estou trazendo o conhecimento dele, o que eu entendi dele. Que não deixa de ser uma forma de canalização do conhecimento, da claro, mensagem dele, não é mesmo? Mas como eu respeito muito o Daryl Anka e o trabalho dele, assim como o Lee Carroll, ele canaliza o Cryon, e tem, né, Esther Hicks, Abraham. Então, até o momento a gente respeita que eles são canais exclusivos, até o momento, tá? Não sabemos no futuro, mas é exclusivo. Então eu vou trazer a mensagem. Porque o que mais importa é a mensagem. Muita gente, quando eu falei que vinha aqui, falou, poxa, mas é verdade mesmo que existe esse negócio de canalização, né? Olha, não se atentem à veracidade, se ele é um extraterrestre ou não é. Se apeguem às mensagens. As mensagens, se fizer sentido na sua vida, perfeito. Porque nem o próprio Daryl Anka, ele diz assim, não se apegue a tentar entender o paranormal, mas a mensagem passada, porque o mais importante de tudo é a mensagem. Então, você que é ateu, você que é cristão, você que é católico, independente, cientificista, espiritualista, se essa mensagem desse episódio fizer sentido, teste, utilize na sua vida, não precisa acreditar ou deixar de acreditar. Essa é a minha proposta aqui hoje. Excelente. E aí um outro ponto, então a gente falou do Bashar, que seria uma entidade extraterrestre, sim, certo? E a gente tem um ser humano, que é um homem, que é o Daryl Anka, sim, que canaliza, é como se fosse, digamos, um similar da Mônica de Medeiros, que só ela canaliza a Shelian, certo? Exatamente. O Daryl Anka, só ele canaliza o Bashar. Até o momento é essa informação, né? Então, ele canaliza o Bashar e traz conhecimentos maravilhosos para a humanidade. Eu pude reformular todos os meus conceitos nos últimos anos
E espero que leve as pessoas que estão assistindo aqui a uma nova visão, porque quebraremos crenças hoje. Crenças religiosas, crenças que estão arraigadas no subconsciente das pessoas. Vamos falar de tudo isso. Excelente. Antes da gente começar, eu queria que você explicasse um pouco desse seu processo, porque você então é um neurocientista. Sim. E aí, em determinado momento, você migrou para a neuroespiritualidade. Exato. O que te levou a este caminho, a esta mudança? Bom, nós estamos cheios de cientificistas, né? Cientificista é aquele que ele tem como seu Deus a ciência. São pessoas mais materialistas, mais quadradas, e precisamos de pessoas assim. Mas faltam cientistas que vão para além do paradigma materialista. Cientistas que vão, como os filósofos antigos, se fazer perguntas como: de onde nós viemos, para onde nós vamos? O que é a morte? Existe vida após a morte? O que é uma canalização? O que é o mundo espiritual? O que é a fé? O que é o milagre? Porque as coisas só são místicas quando a gente não entende. A partir do momento que você desmistifica e você explica o processo químico, biológico, neurocientífico, você traz luz à consciência, você passa a entender esse processo. Então a minha linha vai muito semelhante a pensadores e cientistas como Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, Amit Goswami, Deepak Chopra. Toda essa galera estuda a consciência, estuda o campo, certo? E fazem correlações com o cérebro humano. Então é uma conversa neuroespiritual. É a neuroespiritualidade. Muitas pessoas acham que a neurociência não estuda a espiritualidade, mas dentro do meu mestrado em neurociência eu pude ver diversos artigos sobre fenômenos tidos como espirituais e principalmente a comprovação de que a fé é muito importante para o ser humano frente às adversidades do dia a dia e principalmente na resposta a um tratamento de uma doença ou qualquer coisa do tipo. A fé é fundamental ao ser humano. Então, a neurociência ela vai estudar sobre isso. Muito embora a neurociência ela vai ter dificuldade de entender o que é a consciência, né? Porque além de engatinha no estudo da mente, ela estuda o cérebro, os efeitos no cérebro, né? Ela consegue entender os benefícios que, por exemplo, a oração traz para o cérebro, a meditação traz para o cérebro. Ela não consegue comprovar, por exemplo, se quando você ora, Deus escuta a sua oração. Será que Deus escuta a sua oração? Porque Deus é incognoscível, ou seja, impossível compreender a sua magnitude. Mas a ciência vai falar assim, olha, o cérebro desse cara aqui que está orando está mais saudável do que desse aqui que não está orando. Porque ela consegue ver as áreas que são ativadas, as áreas que são desativadas e diversos outros benefícios. Melhora da massa cinzenta, melhora do raciocínio. E o oposto também. Pessoa que está estressada, magoada, rancorosa, a quantidade de problema que ela arruma neural, né, no sistema nervoso central como um todo. Então é sobre isso. Tá, mas quando você fala que a neurociência ela é materialista, e aí a gente entra na própria consciência, que ela é imaterial, Boa. E ela é não local, não tem um lugar, como que a neurociência vai conseguir, então, conciliar o estudo da mente associado ao estudo do intangível, do não local, do imaterial, que seria a consciência? Ótima pergunta. Eu vou para o Deepak Chopra, né? O Deepak Chopra, ele fala que estudar a consciência acontece dentro da consciência. Ou seja, o que é a ciência da consciência? Né? É um estudo que acontece onde? Dentro da própria consciência, porque só existe a consciência. Sem dúvida. Certo? Ou seja, mas no paradigma cartesiano materialista é um método, existe um método científico. E tem respostas, e tem perguntas que a neurociência não consegue responder. A ciência é um quadradinho tentando compreender o todo. Então, ciência não é sinônimo de verdade. Ok? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Né? Ou seja, a ciência está compreendendo alguns fenômenos, mas ainda engatinhando. E ela não responde todas as perguntas. Por exemplo, uma pergunta que a ciência não responde é: por que os potenciais de ação do cérebro, ou seja, as descargas elétricas no cérebro, as sinapses, ou como elas causam a percepção subjetiva? Ela não consegue comprovar que o cérebro produz o pensamento.
Um dia eu falei isso num podcast e vários haters me atacaram. É claro que comprova. Diz isso para uma pessoa que sofreu um acidente cerebral, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que sofreu um acidente. A ciência vai falar o seguinte: a correlação e a participação do cérebro no pensamento não responde o elo causal do que traz a qualia. Ou seja, o que é a qualia? Como que uma sinapse traz a subjetividade? Por que você está vendo isso aqui vermelho? Por que o café tem o gosto que tem o café? Por que a manteiga tem o gosto da manteiga? Isso, um autor e um neurocientista, David Chalmers, em 1995, ele deu um termo para isso, que se chama o problema difícil da consciência. Porque a neurociência explica o problema fácil da consciência. O problema fácil da consciência é que o cérebro está envolvido no processo de pensamento. Ele processa informações, mas que ele cria o pensamento a um elo aí que não foi respondido, o que traz a subjetividade. Então esse termo é chamado de o problema difícil da consciência. Um outro cientista, o Roger Penrose, que é prêmio Nobel também de 2020, ele vai falar: a consciência não pode ser explicada por processos clássicos, mas por processos quânticos. Então, o que produz a subjetividade? Na hipótese desses autores todos, é a consciência, partindo do princípio que nós não somos o cérebro. O cientista mais materialista, ele acredita que a consciência é um produto do cérebro. Uhum. Mas isso não há uma evidência. Se você acredita que a consciência transcende o cérebro, você acredita em vida após a morte? Você acredita que você é um espírito ou que você é o cérebro? Se você é o cérebro, morreu, acabou, não tem mais nada. Não é mesmo? Uhum. Amit Goswami vai falar assim: você é a TV ou você é o sinal da TV? Se eu quebrar a televisão não funciona mais. Mas se você é o sinal, você pode capturar uma outra televisão. Você é a TV ou você é o sinal? Eu creio que nós somos a consciência. Nós não somos o cérebro. O cérebro é um órgão. Ele processa informações, mas ele não traz a experiência subjetiva. E essa é uma resposta que a neurociência ainda não tem. Então, quando eu falo assim, não há provas científicas de que o cérebro produza a subjetividade do pensamento, mas sim que ele processa o pensamento, é verdade. Podem pesquisar, PubMed, Cochrane, qualquer lugar. Você vai encontrar artigos que mostram correlações do cérebro com o pensamento, mas não a estrutura causal, o que traz a qualia. Isso se chama problema difícil da consciência. Que interessante isso, né? Se isso fez sentido para você, curta, comente e se inscreva para receber mais ensinamentos poderosos.